Caminhando para o final da leitura do tópico A Reforma Burocrática e a Criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP. A reforma administrativa do Estado Novo constitui-se no primeiro esforço sistemático de superação do patrimonialismo. Foi uma ação deliberada e ambiciosa no sentido da burocratização do Estado brasileiro, que buscava introduzir no aparelho administrativo do país a centralização, a impessoalidade, a hierarquia, o sistema de mérito e a separação entre o patrimônio público e o patrimônio privado. Visava a constituir uma administração pública mais racional e eficiente, que pudesse assumir seu papel na condução do processo de desenvolvimento, cujo modelo de crescimento, baseado na industrialização via substituição de importações, supunha um forte intervencionismo estatal e controle sobre as relações entre os grupos sociais ascendentes, a nova burguesia industrial e o operariado urbano. O coronelismo patrimonialista dava lugar ao clientelismo e ao fisiologismo. O clientelismo é um tipo de relação política em que uma pessoa, o patrão, dá proteção a outra pessoa, o cliente, em troca de apoio, estabelecendo-se um laço de submissão pessoal que, por um lado, não depende de relações de parentesco e, por outro, não tem conotação jurídica. O fisiologismo se traduz na busca de ganhos ou vantagens pessoais, em lugar de ter em vista o interesse público. O clientelismo oferece algum benefício, em regra, pago pelos cofres públicos, como forma de obter apoio eleitoral para determinado partido ou candidato. Nota de rodapé sobre o coronelismo patrimonialista. A figura do coronel continuaria a existir. Ele garantia seu apoio ao governador, que confirmava o poder do coronel perante seus rivais. Ele entregava o controle de dezenas de cargos públicos, além de outros benefícios. O coronel distribuía esses cargos e benefícios a quem lhe conviesse, e quem os recebia, juntamente com suas famílias, eram obrigados a votar no candidato indicado pelo coronel. O coronelismo foi enfraquecendo na medida em que os políticos foram utilizando diretamente as práticas clientelistas. Os grandes coronéis baianos e gaúchos deixaram de existir. Os empregos urbanos foram se multiplicando e o Estado passou a promover políticas sociais nas áreas de saúde e de educação, principalmente. E isso tirou muita força dos coronéis, que ao longo do tempo deixaram de existir. O DASP era um órgão singular e dotado de amplos poderes.
promoveu a unificação dos recursos humanos mediante a universalização do sistema de mérito e da área de materiais por meio da padronização dos materiais permanentes e de consumo a ser utilizados por toda a administração. Registre-se que o primeiro passo do sistema de mérito na organização de pessoal do setor público surgiu com a Constituição Federal de 1934. Ainda nesse período, entre 1930 e 1945, foi ampliado o ensino público, criadas leis trabalhistas, instituído o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e o Serviço Social da Indústria, marcando a primeira tentativa de instaurar o estado de bem-estar social no Brasil. O fato de voltar-se para a questão social, ignorada até a década de 1930, contribuiu para que o presidente Vargas consolidasse a República no Brasil. Cabe ressaltar que a reforma administrativa realizada através do DASP trazia a ideia de modernização, de aumento na produtividade e na eficiência. Destacam-se ainda os seguintes aspectos característicos da reforma do DASP: o imediatismo da reforma, a perspectiva globalizante em oposição ao caráter gradual e seletivo, a ênfase no controle e não na orientação e acompanhamento, o centralismo administrativo, econômico e político e a observância às normas gerais e inflexíveis. Wilson Grangeiro, 2006. Bresser Pereira afirma que o estado patrimonial teve longa duração, mas o estado burocrático já chegou tarde e logo foi atropelado pela reforma gerencial. E chegamos ao tópico 3.3. Tentativas de modernização. O Decreto-Lei nº 200, de 1967, e o PND, Plano Nacional de Desburocratização. Estamos lendo sobre a evolução da administração pública brasileira a partir dos anos 1930. É isso. Administração Geral e Pública. Autor, professor Augustinho Paludo. 4ª edição, revista e atualizada. Editorial Juspodium. Essa matéria está em alta para diversos concursos públicos que estão saindo no Brasil. Matéria essencial. E aqui neste canal leremos todo este livro. Pois é, importante. Amém.